General, faça um excepcional dia. Que bom que você está aqui comigo, conectado em mais uma live, em mais um momento. I pray, eu oro. Você ora por mim, eu oro por você e Deus age por nós. Estou num ambiente aqui bem diferente daquele que eu costumo gravar. Gente, muito mosquito aqui, viu? Muito mesmo, muitos. Me atrapalha um pouco aqui a minha concentração, esses mosquitos. Mas estamos juntos para mais um momento em que iremos ler a palavra de Deus e iremos também orar. Hoje o capítulo é o capítulo 13 do livro de Provérbios. E eu preciso ler e preciso orar com você, mas eu vou gravar um outro vídeo, um outro momento aqui, uma outra live, para deixar aí gravado, de algo que aconteceu comigo ontem. Eu preciso explicar para algumas pessoas que acompanham, e eu não quero usar esse momento aqui para isso, tá bom? Não quero usar esse momento para poder explicar, testemunhar daquilo que aconteceu ontem, tá? Mas vamos à leitura, mas primeiro vamos à nossa oração de iluminação. É um momento em que a gente ora pedindo iluminação para que Deus ele possa então nos dar entendimento, compreensão daquilo que iremos ler. Vamos então fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração para poder compreender, ter iluminação da palavra de Deus. Pai, mais uma vez agradecidos estamos, Senhor, por esse momento em que aqui juntos oramos, lemos a palavra e pedimos agora para que o Senhor, com o teu Santo Espírito, nos dê iluminação, nos traga clareza para aquilo que lemos ler, para compreendermos aquilo que o Senhor quer que façamos, aquilo que o Senhor deseja que compreendamos, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós oramos pedindo agora iluminação em nome de Jesus. Amém. Gente, é muito mosquitinho pequeno. Eu não entendo aqui a área rural, é isso mesmo. Estou aqui numa chácara aqui que eu coloquei o nome de Pedra Branca. Talvez outro dia eu grave ali na frente para você ver como é que é a Pedra Branca, porque que eu chamo de Pedra Branca, né? Mas vamos ao capítulo de hoje, ao capítulo 13. Provérbio de número 13. Não vou deixar esses mosquitos me incomodar, mas diz assim: o filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminhos, mas a perversidade derruba o pecador. Há aqueles que se fazem de rico, embora não tenham nada, e há aqueles que se fazem de pobre, e embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com o bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conquista a riqueza conquistada pela vaidade será diminuída, mas aquele que a ajunta pelo trabalho crescerá. A esperança deferida faz adoecer o coração, mas quando o
desejo vem, ele é uma árvore de vida. Quem despreza a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo é para a sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza é vergonha e vergonha virão aqueles que rejeitam a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas aparta-se do mal é abominável para os tolos. Apartar-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolo será destruído. O mal persegue os pecadores, mas ao justo o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Esse foi o Provérbios de número 13 que lemos. Gente, é perturbador, viu? Quando a gente não está acostumado com tanto mosquito na vida. Ainda bem que inventaram essas coisas aqui. Mas vamos à nossa reflexão, o que eu tiro daqui para nós no dia de hoje refletirmos é que aquele que é um filho obediente, ele ouve o conselho do pai. Ele pega esse conselho do pai e aplica para a sua vida. Sabe, o pai é alguém que já é experiente na vida. O pai é alguém que já passou por uma fase que aquele filho ainda não passou. Então ele sabe como passar por essa fase. Ele tem os códigos, ele tem aqueles códigos que pode passar de fase. É como num videogame, é como no jogo da vida. No jogo da vida, a gente aprende a passar as fases. E sabe, a gente pode dizer para alguém que ainda não passou por aquela fase como será, o que ele vai percorrer, o que tem pela frente, o que ele tem para resolver pela frente, coisas que são significativas para a vida dele e que ele precisa ouvir o conselho. Então, sábio é aquele filho que ouve o conselho. Agora, se você prestou bem atenção nesse salmo, nesse provérbio, ele trata também da educação dos filhos. Ele diz aqui, olha, sábio é o filho que ouve o conselho do pai, e ele diz aqui para o pai, pai é aquele que começa a disciplinar o seu filho desde cedo. Não deixe muito à vontade, discipline desde cedo. E sabe, a disciplina ela é boa, a vara, ela é boa no momento certo. E tem que saber usar, não no momento de ódio, não no momento de raiva. Tá brigando com a criança ali, aí tá estressado com alguma coisa da vida, aí vai lá e desconta na criança, fala no momento impróprio, age sobre emoções ali aflorada do momento. Então, essa não é a maneira sábia de castigar, ou de educar, ou de ensinar o seu filho no momento de estresse. O momento é um momento em que você o chama para conversar, explicar o porquê daquela disciplina está sendo aplicada e usar de sabedoria. Sabe, esses são os códigos que eu gostaria de ter aprendido muito antes de ser pai. Eu gostaria de que meus pais tivessem aprendido esses códigos também para que eu pudesse transferir. Você percebe que quando você usa esses códigos da educação
da família, dos filhos aqui. O texto que eu destaco aqui diz que ele é riqueza. Olha só, o bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, é uma herança quando você deixa esse legado de disciplina, de educação baseada nesses códigos da palavra. Queridos, eu tenho uma palavra de ordem hoje para nós cumprirmos. A palavra de ordem hoje talvez não seja fácil para alguns, mas talvez seja muito simples para outros. A palavra de ordem que eu queria deixar hoje, no dia de hoje, tirando esse código é: primeiro, ouça os seus pais. Você tem alguma treta aí com seu pai? Você tem alguma treta que não foi resolvida com seu pai? Eu vou arriscar dizer isso aqui, mas tem gente que vai me criticar. Se você tem treta com seu pai, aqui na terra você vai ter uma treta com esse Pai Celeste também. Então, eu diria hoje, resolva as tretas com seus pais. Vai lá, resolva. Eu fiz um curso de pós-graduação em terapia sistêmica da família, e o professor ele dizia geralmente isso que as pesquisas mostram, que em algum momento o ser humano ele tem alguma treta com os pais, parte dos pais, nem tanto com a mãe, com o pai, sexo masculino. E por que que é assim? A gente não sabe explicar, mas talvez porque Deus escolheu você, pai, para ser o representante dele aqui, a sua imagem, semelhança também, em tratar e educar os filhos. Então, se você tem alguma treta com seu pai, a palavra de ordem hoje é ligar, é resolver essa treta, é conversar. Uma conversa assertiva. Agora você é pai e você tem que também acertar uma conversa com seu filho no dia de hoje. Pedir desculpa para ele por algum ato, alguma ação que você tomou indevida. Conversar com ele. Entendeu? Resolver. E sabe, quando você resolver essas questões, essas tretas com os pais, com o filho, as coisas vão fluir na sua vida, e eu digo que essa é a prosperidade que Deus ele nos dá através da administração desse ministério que é o ministério da família. Então a palavra de ordem hoje é: resolva as tretas aí com os seus filhos, com o pai, pai com filho, filho com pai. Essa é a palavra de ordem hoje. Eu vou para um próximo vídeo. Fique aí, não saia daí, porque o próximo vídeo eu vou dar um triste e testemunho, mas abençoado. E eu quero contar para você o que aconteceu ontem, como eu interpreto o dia de ontem. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a resolver essas tretas, que essa é a palavra de ordem do dia: resolver a treta com filho, com pai, pai com filho, e assim estarmos em harmonia nesse ministério do governo da vida, de governar bem a família que Deus te deu. Vamos nessa então? Feche seus olhos e abra o seu coração. I pray. Eu oro, você ora por mim e eu oro por você. E Deus ele age por nós. Pai bondoso, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, e a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Mais uma vez essa misericórdia se renovou para nós, e queremos, como uma página em branco, escrever uma nova história no dia de hoje, e que essa nova história comece sendo escrita resolvendo as tretas com o filho, com os pais, para que essa harmonia aconteça na minha vida, na vida desses que oram comigo, para que essa harmonia aconteça de tal forma que ele se sinta com uma mente tranquila, não acusadora daquilo que fez ou deixou de fazer pelo filho, ou deixou de resolver com o pai. Nesse momento, Deus, nós queremos ter o Pai como uma representação tua aqui nessa terra.
uma representação de amor, uma representação de misericórdia, uma representação de alguém que ama incondicional mesmo com os erros. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos agora força para podermos agir, tomarmos atitude nesse dia de cumprir essa tarefa, essa palavra de ordem, de resolver as tretas com os pais e os filhos com os pais e os pais com os filhos. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê força para isso e pedimos a tua bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, general, faça um excepcional dia. E a gente se encontra amanhã aqui, nesse mesmo horário, sempre às 6. I pray, eu oro, lembrando que a partir do dia 23 deste mês de fevereiro, começa 10 dias de oração e 10 horas de jejum, um movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que nós também aqui no nosso canal iremos então seguir a vibe, deixaremos de ler, se tivermos ainda em provérbio, mas deixaremos de ler o provérbio e vamos para a revista, para os temas que estão propostos, tá bom? Eu espero por você, faça um excepcional dia e não sai daí que eu volto já.